E hoje eu vou trazer um assunto polêmico aqui. Eu sei que é um assunto polêmico. Muitos profissionais não gostam de tocar em assuntos polêmicos, porque muita gente concorda, muita gente discorda, e aí vem os haters também. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. E a dica minha hoje é: não faça mais medições ambientais. Ou seja, se você é uma consultoria de saúde e segurança do trabalho, se você é um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, a minha dica é: não faça mais medições. Por que que não? Primeiro, só para fazer uma analogia, alguma vez na vida você já fez algum exame médico antes de uma consulta? Eu sei que tem laboratórios que, se você chegar lá sem pedido de exame, eles vão fazer um exame para você. Mas não é comum você fazer um exame antes de fazer uma consulta. O mais comum é: você vai consultar no médico, ele identifica alguns sinais, alguns sintomas, e aí ele vai te solicitar uma relação de exames. Ou seja, após a consulta que você vai fazer o exame. Thiago, o que isso tem a ver com higiene ocupacional? Higiene ocupacional, existe uma sequência, que primeiro você tem que antecipar os riscos, depois você tem que reconhecer os riscos, para depois avaliar. Só que nem sempre você tem que avaliar, porque se você fizer uma etapa de antecipação bem feita, o que é uma etapa de antecipação bem feita? É quando a empresa ainda está na fase de projeto, ou então quando a empresa vai ampliar e não ampliou ainda, volta novamente para uma fase de projeto, ou quando você vai comprar um produto químico, mas ainda não comprou. Então você está na etapa de antecipação. E na etapa de antecipação, você pode eliminar alguns riscos. Você pode minimizar alguns riscos. E aí vem a etapa de reconhecimento. A etapa de reconhecimento, a gente pode comparar essas duas etapas aqui com a etapa da consulta. Dependendo da consulta, o médico não vai te pedir exame, ele já sabe o que você tem e ele já vai te medicar. É claro que isso não é uma regra geral e não vale para a maioria dos casos. O médico já sabe o que você tem, porque ele conhece o sinal, conhece os sintomas e já vai te medicar sem pedir um exame. Quando ele tem dúvida, ele vai te pedir um exame para confirmar se você está com uma determinada patologia ou não. Se aquele exame não deu nada, ele vai te pedir novos exames. Para quê? Para buscar identificar qual que é a doença que você tem. Então isso vai corresponder às etapas de antecipação e reconhecimento. Só que para isso, você tem que ter algo norteador, que no nosso caso, antes da medição, são as etapas de antecipação e reconhecimento, que quando elas são bem feitas, o exame, no caso a medição, é para se ainda houver dúvida. E aí eu te pergunto, qual que é o benefício de fazer uma medição? O que uma medição ambiental melhora na saúde dos trabalhadores? O que uma medição ambiental melhora no processo? Absolutamente nada. Não melhora nada, e a medição é o serviço mais barato que existe na higiene ocupacional. Por que é o mais barato? Se eu pegar uma medição de ruído, avaliação da exposição ocupacional ao ruído, há 5 anos atrás custava R$ 450. Hoje está variando de R$ 60 a R$ 120 para essa região aqui mais de Minas Gerais, e lá no Pará está por volta de R$ 250, R$ 280. Quando você considerar depreciação de equipamento, mão de obra, calibração do equipamento, você vai ver que é o serviço mais barato que existe, é a da medição. Em outras palavras, não compensa vender medição. Tá, Thiago, não compensa, mas por que você vende ainda? Eu não estou vendendo medição, eu já vou chegar lá. E aí, o que é mais caro nesse processo todo não é a medição, é o seu capital intelectual. Quando eu estou falando em capital intelectual, eu estou falando aqui de oportunidades, que seria o quê? Uma etapa de antecipação e de reconhecimento de risco bem feita.
que quando isso é muito bem feito, você pode sim dispensar uma medição. Tá, Tiago, quando que eu devo fazer uma medição então? Pessoal, ó, os haters aí, eu sei que tem gente que assiste todos os meus vídeos só para dar um dislike. Até hoje não tem nenhum, ou melhor, não existe 2 dislikes nos meus vídeos, então é uma única pessoa, né? Quem tá falando isso daqui, ó, é a norma de higiene ocupacional NHO 9 e a NHO 10. Quando que eu devo medir? Quando eu tenho dúvida. Se eu tenho certeza que tenho risco, eu não tenho que medir. Se eu tenho certeza que não tem, ou melhor, que tenho risco, né? Eu não tenho que medir. Se eu tenho certeza que não tenho risco, eu também não tenho que medir. Então, eu só tenho que medir na dúvida. Se tiver dúvida, aí sim que eu tenho que fazer uma medição. E aí, tem uma outra coisa que é muito diferente. Medir ou avaliar? Medir, qualquer pessoa, né, qualquer aprendiz de feiticeiro mede. Que é o quê? Ligar um equipamento, acompanhar e desligar o equipamento. Qualquer pessoa faz isso. Você pode treinar, uma criança faz isso. Agora, avaliar é diferente. Avaliar está num conceito muito mais amplo que chama estratégia de amostragem. Ou seja, avaliar é tomar juízo de tolerabilidade. É muito mais amplo. É para você definir, através do seu julgamento profissional, que é o seu capital intelectual, que vale centenas de vezes mais do que uma medição. Fazer uma medição é barato. Por isso que eu estou te falando, não faça mais medições ambientais. Tiago, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer então? Uma antecipação bem feita, um reconhecimento bem feito, trabalhar o seu capital intelectual, que é o seu julgamento profissional com base no conhecimento não só de higiene ocupacional, mas de legislação em saúde e segurança do trabalho. E quando é que você vai medir? Quando você tiver dúvida se ultrapassou o nível de ação ou se ultrapassou o valor de referência ocupacional. E aí é que está a grande diferença. Medir é simplesmente medir. Avaliar é tomar juízo de tolerabilidade, que é um conceito que você vai aprofundar em estratégia de amostragem. Então, por isso que eu falo e repito, não faça mais medições ambientais. Usa o seu capital intelectual.